Senhor, meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa da Expressão no Saber, na EBD. Vamos tratar de hoje, nesse terceiro trimestre de 2017, nesse tema maior, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. A lição de hoje, a lição número 3, nós vamos estudar, vamos aqui no canal Expressão de Saber na EBD, a lição número 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. É um tema que faz parte da teologia sistemática, que nós já estudamos um pouco sobre a questão da inspiração do texto sagrado. A segunda lição nós tratamos sobre Deus, né? E a relação também entre criacionismo e evolucionismo. E agora nós vamos destacar a questão da Santíssima Trindade. É um tema extremamente relevante, importante para todos nós. Vamos aqui, só destacar aqui. Então, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, versículo 6, como está aí disposto, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O texto áureo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, nos traz aí já, logo do início, né, um pouco aí da doutrina da Trindade. A verdade prática: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Então, o objetivo geral, sempre destacando, saber que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, distinto, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, nós estamos tratando, nessa terceira lição, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Os objetivos é importante você destacar, explicar as construções bíblicas trinitárias, mostrar que Deus é trino e único, conhecer algumas crenças inadequadas a respeito da Trindade, e 4, apresentar algumas respostas às objeções acerca da Trindade. Então, esses são os objetivos gerais e os objetivos específicos, muito importantes para a respectiva lição. E aqui eu começo trazendo algumas considerações iniciais. Nós observamos que essa doutrina da Trindade consiste em um dos temas mais nobres, né, da teologia cristã ortodoxa, e também um dos grandes mistérios da fé cristã. Em suas confissões, Agostinho, né, indaga: quem compreende a Trindade onipotente? Quem é que vai ter essa capacidade? Na verdade, essa pergunta de Agostinho de Hipona, ela é importante, mas ela tem realmente um significado, um objetivo de se fazê-la. As Escrituras ensinam que Deus é um. A unidade divina é uma unidade composta, né, por três pessoas distintas e divinas, que são Deus Pai, essas três pessoas distintas divinas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazendo parte dessa unidade em substância, em essência, una. É importante destacar: as Escrituras ensinam que Deus é um. Nessa lição nós vamos destacar a respeito de uma das grandes e importantes doutrinas, que é uma doutrina crucial, né, para o pensamento cristão, que é a doutrina da Trindade. O cristão que não conhece bem a doutrina da Trindade, ele perde a oportunidade de fazer uma defesa dessa doutrina, que é a doutrina da Trindade, que está em toda a extensão, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Então, é muito importante o cristão, e é uma oportunidade nessa lição a gente amadurecermos quanto à questão dessa doutrina basilar, fundamental, né, cristalina da fé e crucial da fé cristã, que é a doutrina da Trindade. Não cremos na existência de três deuses em momento algum, mas em um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas, eternas, e que criaram todas as coisas. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde a eternidade. Então, cada pessoa da Trindade é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, cada pessoa da Trindade,
cada pessoa da Trindade é Deus. É importante destacar que a palavra Trindade também não aparece nas Escrituras. É uma forma posterior. Ou seja, o fato do termo Trindade não aparecer nas páginas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, isso não significa dizer que ela não esteja nas entrelinhas, na essência, na substância do texto sagrado. Não significa dizer também, nós observamos que após o fechamento do cânon sagrado, a doutrina Trindade, não exista o que não seja bíblica após o fechamento do cânon sagrado. Nós encontramos essa doutrina tão cristalina, tão crucial para a doutrina cristã nas páginas tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento de uma forma bastante incisiva, clara. Então, o Charles Hodge, ele destaca que a doutrina da Trindade ela é peculiar à religião bíblica, ou seja, o Hodge ele está dizendo aí que essa doutrina da Trindade ela é peculiar à doutrina, à comunidade judaica cristã, quando ele se refere à questão da religião. A tríade do mundo antigo não passa, afirma Charles Hodge, de uma afirmação filosófica da teoria do panteísmo, que é a base de todas as organizações religiosas da antiguidade. Então, o panteísmo é uma crença que Deus está presente na natureza, na matéria, de uma forma bastante ampla. Para Charles Hodge, não é demais concordar com Mayer, em que a Trindade é o ponto de união de todas as ideias e interesses cristãos. Simultaneamente, ele afirma, Mayer, o princípio e o fim de toda a percepção acerca do cristianismo está centrado na doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde nós estamos abordando aqui no canal Expressão de Saber, na EBD, tratando dessa terceira lição, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. J.I. Packer é firme e dogmático ao afirmar: a Trindade é a base do Evangelho e este é uma declaração da Trindade em ação. A Trindade é uma verdade cristalina em conteste, afirmo eu. É uma verdade cristalina, exuberante, majestosa, de forma inconteste. O ponto central, quero chamar a sua atenção, meu caro internauta, meu querido irmão, caro professor, a destacar esse ponto, cremos um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, uno em essência, em substância, coexistindo eternamente em três pessoas. O primeiro tópico da lição é tratar sobre algumas construções bíblicas trinitárias. Então, aqui nós vamos tratar sobre a questão da Trindade, como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus. É um dos grandes mistérios da Trindade que nós vamos revelar para todos vocês. O tópico 1.1 da nossa lição trata sobre a unidade da Trindade, conforme a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a versículo 6. E é interessante nessa epístola a gente destacar, aqui meu caro internauta, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quero compartilhar com você nesse momento, aqui no canal Expressão de Saber, da EBD, capítulo 12, versículo 4 até versículo 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, o mesmo Deus que opera tudo em todo, mostrando a questão da unidade. Então, nós observamos nessa leitura, o apóstolo Paulo destaca, um argumento bastante incisivo. Então, a gente percebe claramente que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumamos fazer determinados grupos tidos como cristãos. Então, isso mostra um ponto extremamente importante, conforme o apóstolo Paulo destaca aí, se referindo à Trindade usando uma linguagem,
Deus é tudo em todos. Capítulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa declaração que o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus Pai é o mesmo. Isso mostra a unidade. Meu querido irmão, meu caro internato, assistindo aqui essa videoaula no programa Expressão do Saber, o canal Expressão do Saber, na Escola Bíblica Dominical, que essa declaração mostra a unidade da Trindade. Ou seja, é a unidade na diversidade, conforme o apóstolo Paulo deixa isso bastante patente, claro, nessa passagem, nesse trecho, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6. Construções bíblicas trinitárias, nós encontramos também no tópico 1.2, na bênção apostólica. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele trata sobre a questão da bênção apostólica. Muito interessante essa colocação aqui do nosso querido pastor Ezequiel Soares. Há aqui certo paralelismo com a bênção sacerdotal, conforme está descrito no livro de Número, lá no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 26. Então, essa saudação, na verdade, a bênção apostólica é um costume bom, salutar, que a igreja primitiva assim fazia, conforme na segunda epístola de Paulo, capítulo 3, versículo 13, né? E assim a igreja do século XXI segue também esse bom costume, essa saudação final, né? Não é comum nas epístolas paulinas, mas ele destaca em especial nessa passagem, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 13. Não parece haver aqui intenção de explicar a doutrina da Trindade, mas está patente nas entrelinhas. Trata-se de um pronunciamento habitual do ministro do culto, né, ao despir os fiéis no fim das reuniões das primeiras décadas da história da igreja primitiva. Então a gente percebe claramente, né, na bênção apostólica, né, a presença, né, nessa saudação, a presença da essência, né, dessa construção bíblica trinitariana, né, na bênção apostólica. Então é a saudação trinitariana, como você pode observar aqui, na segunda epístola de Paulo, no capítulo 13, versículo 13, a bênção apostólica presente aí, a saudação trinitariana. No capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, na Almeida Revista Atualizada. Então está presente aí a forma trinitariana, destacando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na bênção apostólica, ou seja, mostrando, evidenciando a construção bíblica trinitariana. Isso é muito importante. O tópico 3.1, o Deus Trino e Uno revelado, conforme Paulo destaca aí na epístola, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6. É importante a gente ler essa passagem nessa epístola, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 4, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? O versículo 6, isso aí. Né? O versículo 4 também: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados um só, esperança da vossa vocação. O versículo 5: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então a gente percebe aí o Deus Trino e um revelado, conforme aí a passagem descrita pelo apóstolo Paulo. Então, a doutrina de Deus, perguntas normativas interessantes. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Conforme aí a passagem do texto do apóstolo Paulo destacando. O Reinhard Gründen, ele corrobora dizendo o seguinte, dando uma resposta aí: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Reinhard Gründen. Então a gente percebe claramente, meu caro
internauta, meu querido irmão, do programa Expressão do Saber na EBD, a importância dessa construção trinitariana, né? Destacando aí no tópico 3.1, o Deus Trino e Uno revelado nas páginas do Novo Testamento. Então a gente percebe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em glória e majestade, e subsiste desde a eternidade. Né? O João escrevendo no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso mostra de forma patente, né, essa construção nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de uma forma bastante evidente, e nós estamos aqui compartilhando com vocês. O tópico 2 da nossa lição vai tratar o Deus Trino e Uno. Né? O que a Bíblia ensina sobre a Trindade, né, relacionada ao Deus Trino e Uno? Então a gente percebe, num resumo bíblico, né, sobre a Trindade, tem muitas passagens, vamos destacar apenas algumas. Há só um Deus. E aí João vai corroborar no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. O João também vai corroborar, né, destacando também, né, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso mostra claramente que há um só Deus. Né? Então a gente percebe que a Bíblia vai destacar, no livro de Gênesis também, a gente vai ver patente a doutrina da Trindade, no capítulo, né, no capítulo 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. E ele segue o texto, mas eu quero chamar a atenção para o verbo no plural, façamos, dando a ideia desse Deus Trino e Uno, né, nas páginas do Antigo Testamento. Então, meu caro irmão, é importante a gente ter isso bastante claro. Então, Deus é três pessoas, é um só Deus em substância, único, trino e uno, né, distinto em três pessoas. Então a gente vai observar aí, cada pessoa é plenamente Deus, enfatizando mais uma vez. Não se trata de um triteísmo, isto é, de três deuses, como assim asseveram algumas organizações religiosas, como por exemplo o hinduísmo, né, a questão da tríade, né, o Deus Trino. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade? Então nós vamos destacar aqui, há só um Deus, né? Há três diferentes pessoas da Trindade, são um, não apenas em propósito, em concordância no que pensam, mas um em essência, um na sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é um só ser, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só ser. Então isso é extremamente importante, e a Bíblia vai corroborar nesse sentido, destacando vários textos, né, que vamos ler aqui alguns textos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, né, no capítulo 4, ouve Israel, nós tratamos bastante, né, na lição anterior, destacando a questão do Deus único e verdadeiro e sua criação, destacando a questão do Shema, que é esse texto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a gente percebe nesse texto também em Êxodo, né? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 11, é importante a gente destacar também esse texto. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Ó, a pergunta, quem é como tu, glorificada em santidade, terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Então, quem é? Quem és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra? O Deus Trino e Uno. Também, 1 Reis, capítulo 8, versículo 60, né? E aí, vários textos vai corroborar nesse sentido aí, dando destaque à importância, né, que a Bíblia dá sobre a questão da Trindade. Então, meu caro internauta, meu querido irmão, o programa Expressão do Saber na EBD, fique ciente de que essa doutrina da Trindade é uma doutrina essencialmente bíblica, embora a palavra, destacamos mais uma vez, não aparece nas páginas do Novo e do Antigo Testamento. O Deus Trino e Uno, o que a Bíblia nos diz sobre ele? O resumo bíblico sobre a Trindade: Deus é três pessoas. O fato de ser três pessoas significa que o Pai não é o Filho.
O Pai não é o Filho. São pessoas distintas. Significa também que o Pai não é o Espírito Santo, mas são pessoas distintas. Em essência, né? Em essência, una. Então a gente percebe aí em João capítulo 1, versículo 1 e 2, João capítulo, o Evangelho segundo João, importante destacarmos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26, é importante destacarmos aqui nas páginas do Novo Testamento. João capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra de Deus, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha só a presença aí desse trino e uno, né, dando destaque à questão da trindade. O escritor aos Hebreus também merece aqui destaque para a nossa meditação. Hebreus capítulo 7, versículo 21, 25, destaca também, capítulo 7, versículo 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o escritor dos Hebreus no capítulo 7, versículo 25, vai corroborar também nesse sentido. Efésios também. Na primeira epístola de Pedro, é interessante destacar no capítulo 1, versículo 2, diz assim, né? Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais uma vez, a presença, a Bíblia defendendo, apresentando, evidenciando a doutrina da Trindade nas páginas do Novo Testamento. Deus Trino e Uno. O que a Bíblia nos ensina? Resumo bíblico sobre a santidade. Cada pessoa é plenamente Deus. Além do fato de serem as três pessoas distintas, as Escrituras também dão farto testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus. E aí, vários textos aí que depois você pode, com calma, na sua lição, destacar, fazendo a leitura de cada texto desse aí, corroborando nesse sentido. Mas vamos ler esse texto aqui de Judas, né? De Judas, Judas no capítulo 20, versículo 20 e versículo 21, diz assim, né? Vós, porém, amados, edificado-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vossa vida eterna. Então a gente percebe claramente mais uma evidência clara dessa doutrina presente nas páginas do Novo Testamento. O que a Bíblia nos ensina sobre a Trindade? Qual é a relação entre as três pessoas e o ser de Deus? A gente percebe no credo de Atanásio, né? E a fé católica universal é esta, que adoramos um só Deus em trindade e unidade, e sem confundir as pessoas nem dividir a substância, a essência, pois existe a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Igual é a glória, a majestade coeterna, assim como o Pai é o Filho e também assim o Espírito Santo. O credo de Atanásio vai corroborar nesse sentido, destacando a questão do Deus Trino e Uno. Aqui nesse ponto eu quero destacar, meu caro internauta, meu querido irmão, caro amigo que está assistindo esse vídeo, nessa videoaula sobre nesse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, 2017, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, destacando a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Eu quero destacar de forma, vamos dizer assim, mais lógica, algumas ilustrações concernendo a questão da Trindade. Existem algumas ilustrações por parte de alguns teólogos que afirmam que não são ilustrações boas, mas aqui eu quero destacar algumas ilustrações interessantes, que são boas, né? A primeira delas, o Norman Geisler destaca algumas, né? Por exemplo, a ilustração do triângulo. A gente percebe que o triângulo,
ele pode ter várias formas, né? Vários lados em suas dimensões. No caso aqui, um triângulo isósceles, um triângulo equilátero, tem 3 lados iguais. Pode ser um triângulo escaleno, que não tem os 3 lados iguais. Mas a grande questão aqui é a questão do triângulo, né? Que é uma figura que tem lados diferentes ou iguais ao mesmo tempo. Simultaneamente, um estado de 3 na unidade. Claro que nenhuma analogia ela é perfeita, mas revela, de certa forma, uma unidade. Então, a analogia do triângulo nos faz ter uma ideia da questão, né? Destacando aqui, de forma simultânea, um estado de três unidades, né? De 3 unidades, independente da dimensão, mas faz referência a 3 unidades, revelando a questão da trindade. Então, a analogia do triângulo é interessante, né? Outra analogia que é interessante é a terceira potência, a terceira potência, ou seja, a ilustração de a terceira potência é muito interessante, né? A gente percebe claramente que Deus é na terceira potência. Por exemplo, Deus é 3 em 1. Então a gente percebe o cálculo aí da potência, né? 1 elevado na terceira potência, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então isso mostra claramente, mostrando a unidade, né, da trindade, né? O único Deus em essência, em substância, coeterno. E aí a ilustração de Deus como a terceira potência, né? Deus é 3 em 1, ou seja, o 1 na multiplicação é o elemento neutro, né? 1 elevado, por exemplo, a 1000 é 1, mas no caso aqui, 1 elevado à terceira potência, fazendo uma referência à trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma boa ilustração concernente à questão da trindade. E não ao contrário, você vai somando 1 mais 1 mais 1, vai dar 3. Na verdade, não é uma tríade, é 1 elevado à terceira potência, não é uma boa ilustração. Outra ilustração da trindade é o amor. O amor é triplo, né? A gente percebe Deus é amor. O Evangelho segundo a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 16, na Almeida Revista Atualizada, o amor envolve 3 elementos, né? Veja o texto. Assim, conheçamos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, essa ilustração, o amor é triplo, né? Tanto por parte do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse texto ele deixa bastante isso claro. Então, um amante, um amado e um espírito de amor. Então, esses 3 são um amante, né? Um amado e um espírito de amor, conforme o texto aí está nos revelando. Então, é uma boa ilustração sobre a questão da trindade. A vantagem desse exemplo é que tem uma dimensão estritamente pessoal sobre o amante, sobre o amado e sobre o espírito de amor, né? Mostrando aí a dimensão pessoal, né? da unidade em essência, em substância coeterna. Me refiro à questão da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma quarta ilustração é a mente, ideias e palavras. Então a gente podemos perceber que Deus é como a relação que há entre mente, ideias e palavras, né? Então, a mente, ideias e palavras. Essas 3 são distintas, contudo, elas estão unidas, pois as palavras não podem se separar das ideias e a mente que está por trás delas. Então, a gente percebe claramente que a mente não pode estar dissociada da ideia da palavra, a palavra da ideia, da palavra da mente. Então, ambas estão coesas, né, expressando uma dimensão só. Então, essas ilustrações, elas são boas. Por exemplo, eu particularmente gosto também dessa ilustração, que eu vou destacar aqui também. Por exemplo, a ilustração do estado da água. Alguns não gostam dessa ilustração, mas a ilustração, a meu ver, é interessante. Por exemplo, o estado da água, estado líquido, sólido e gasoso, não deixa de ser água. Mas fique com essas 4 que eu destaquei aqui, ilustrações da trindade em relação, para você ter uma ideia de como a importância da trindade está patente, né, na razão humana.
No tópico 3 de nossa lição, nós vamos destacar as crenças, oposições, objeções inadequadas sobre a questão da doutrina da Trindade. Vamos destacar algumas. Por exemplo, o monarquianismo. O monarquianismo é uma oposição, é uma objeção, né, à doutrina da Trindade de forma inadequada. Os monarquianistas, né, ensinam que Jesus recebeu dinamis, ou seja, poder em grego, né, dínamos, né, dínamos, é uma expressão grega, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Isso é um equívoco. Outro afirma que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Dizem o seguidor, né, do monarquianismo, né? Interessante que esse monarquianismo ele se divide em dois: o monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista, unicista, que nós vamos adiante explicar. Então, Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Diziam também que Jesus Cristo era filho de Deus por adoção. Isso são ilustrações totalmente, crenças, né, objeções totalmente inadequadas sobre a questão da doutrina da Trindade. O modalismo, que é a segunda, né, divisão dentro do monarquianismo. Primeiro, o monarquianismo dinâmico, e o monarquianismo modalista, aí, seguindo aí por parte de alguns grupos, como o Testemunho de Jeová, por exemplo, e outros grupos, afirma que existe só uma única pessoa que se revela a nós de 3 diferentes formas, né? Esse é o outro modelo. O arianismo nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo, que eu vou mais adiante explicar quem era esse arianismo. Na verdade, Ariano era um presbítero, né? Adocianismo também, outra crença, concepção é que Jesus viveu como homem, comum até seu batismo, quando Deus o adotou como filho. Olha só, isso são objeções inadequadas, né? São crenças, oposições a doutrinas inadequadas à doutrina da Trindade. O triteísmo, né, nega que só existe um único Deus, né? Nega o triteísmo. Existem 3 deuses na visão, né, desse triteísmo. Subordinacionismo. O Filho é Deus, mas inferior, subordinado ao Pai. Isso quebra a doutrina da Trindade. Isso é uma objeção inadequada. Expressão filioque, né? O Espírito procede do Pai e do Filho. É uma coisa também que é inadequada, uma crença inadequada. Então, essas são as crenças, né? Então, o falso e o verdadeiro sempre andam em oposição paralela, não obstante sejam oponentes entre si. Então, a gente vai ver essa opção, por exemplo, o Arius, foi fundador da doutrina cristã, o arianismo, foi um presbítero cristão, né, da igreja de Alexandria, pelo que também é conhecido por Ário de Alexandria, foi uma das principais tentativas contra a integridade da doutrina da Trindade em 320 depois de Cristo, né? Então, Ário combateu a doutrina da Trindade de uma forma bastante, né, incisiva naquele contexto do 2º e 3º século da era cristã, né? Então, ele destacava, são 3 pessoas igualmente incriadas, eternas, afirma esse cristão aí, entre aspas, que não foi aceito a sua interpretação relacionada à questão da doutrina da Trindade. Resposta às objeções, o tópico 4 da nossa lição, acerca da Trindade. Então, aqui eu vou elencar uma série de testemunhos relativos aos conceitos trinitários de Deus, tanto por parte de alguns pais primitivos como pais modernos, posteriores, né? Primeiro, Agostinho de Hipona, né? Todos aqueles, ele defendia sobre a questão, né, uma resposta às objeções acerca da Trindade. Agostinho de Hipona destaca todos aqueles católicos, universais opositores das Escrituras Divinas, a quem eu tenho sido capaz de ler, que escreveram antes de mim sobre a Trindade, quem é Deus, tem proposto ensinar de acordo com a Escritura essa doutrina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sugerem uma unidade divina de uma e de uma mesma substância, numa igualdade indivisível, e, portanto, que não há 3 deuses, mas um Deus, afirma Agostinho de Hipona.
Então, testemunhando sobre a veracidade, né, da doutrina da Trindade. Outro testemunho relativo, né, ao conceito trinitariano, nós temos Tertuliano. Eu testifico, afirma ele, eu testifico que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis uns dos outros. A minha afirmação é que o Pai o Pai é um, o Filho é um, o Espírito Santo é um. E que eles são todos distintos uns dos outros em personalidade, mas em essência una e trino, né? Destaca também Tertuliano. Atanásio, né? Atanásio é honrado como pai da ortodoxia em virtude de seu redobrado zelo em prol da pureza doutrinária das Sagradas Escrituras. No seu credo elaborou assim, professava sobre a Trindade. Adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Então, mostrando claramente aí a importância e fazendo objeção acerca, respondendo, né, às objeções acerca da doutrina da Trindade. Outro testemunho sobre as respostas, né, da doutrina da Trindade, nós temos aí, como eu já destaquei, o Concílio de Nicéia repudiou as concepções de Ário, né, repudiando, dando uma resposta incisiva sobre a veracidade da doutrina da Trindade. A seguir, Ário foi banido por ordem do imperador Constantino. A causa ariana sofria a sua primeira derrota, mas haveria de sobreviver em diferentes formas, por exemplo, em outros movimentos, né, contemporâneos, em movimentos céticos, né, heréticos, que estão aí se propagando nos contextos do século XXI. O Catecismo Maior de Westminster, né, a gente percebe que esse catecismo, né, essa confissão, afirma também, pontua, dá uma resposta às objeções acerca da doutrina da Trindade. Quantas pessoas há na divindade? Argumenta. Eis a resposta. Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só. Deus verdadeiro, eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas próprias pessoas. Dando a resposta às objeções acerca da Trindade, o Catecismo, né, a Confissão de Fé de Westminster. Jacob Armínio, um dos teólogos do movimento pentecostal, também corrobora. As pessoas divinas não são modos de ser ou de existir, ou modos da essência divina, porque são coisas como o modo de ser ou existir. As pessoas divinas são distintas. Aí ele corrobora, faz uma defesa bastante plausível também concernente à questão, dando uma resposta às objeções acerca da Trindade, né? Stan Orton é um dos teólogos pentecostais, escreveu uma obra, um best-seller, né? Uma obra clássica, teologia sistemática, numa perspectiva pentecostal. Ele destaca também: a Trindade é um mistério. Nosso reconhecimento dos mistérios de Deus, especialmente da Trindade, exige que abandonemos a razão? Nada disso. Nós não precisamos, para compreender a Trindade, abandonarmos a razão. Na Bíblia, de fato, há muitos mistérios, mas o cristianismo, como religião, né, revelada, centraliza na revelação. E revelação, segundo a própria definição, torna manifesta em vez de ocultar. Então a revelação, em vez de ocultar, ela se revela, ou seja, todas as páginas do Antigo e Novo Testamento corroboram, evidencia, né, essa doutrina da Trindade, que é um mistério, mas que é revelado nas entrelinhas do texto sagrado para aqueles que têm humildade para compreendê-la. Credo das Assembleias de Deus no Brasil. Essa declaração de fé, né, a Confissão de Fé das Assembleias de Deus, essa publicação, né, está chegando já nas editoras, né, nas casas que saiu, está no forno, né, uma revisão do nosso credo, da declaração de fé das Assembleias de Deus. E destaca: primando sempre pela ortodoxia doutrinária, as Assembleias de Deus no Brasil são claras e firmes no que concerne a essa doutrina. Cremos em um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé severa, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Isso é muito importante, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus,
Mossoró, Rio Grande do Norte, meu querido irmão. Esse é o credo, esse é o nosso credo da Assembleia de Deus. É isso que nós defendemos, concernendo a questão da doutrina da Trindade. Cremos em um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito importante. E aí, esse teólogo, né, Ulrich Bergstein, também corrobora. Apreciemos a importância da doutrina da triunidade de Deus, que significa um só Deus em 3 pessoas divinas, 3 pessoas divinas num só Deus. Isso é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra triunidade ou trindade, embora não exista nas páginas bíblicas, mas as 3 pessoas divinas aparecem em toda a Bíblia, afirma Ulrich Bergstein. Desde as primeiras páginas, Gênesis, capítulo 1, versículo 3, até o último capítulo, né, de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 17, que é importante lermos agora. Então, segundo Ulrich Bergstein, no capítulo 22, no livro de Revelações, versículo 3 e 17. Versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. E o versículo 17, ele também destaca aqui, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Então, brilhante a colocação do pastor, teólogo Ulrich Bergstein. Muito importante a gente também repassarmos isso. Charles Hodgson, também corrobora. Segundo Charles Hodgson, a doutrina da Trindade é peculiar à religião bíblica, ou seja, a religião judaica. O judaísmo é a religião do livro, como afirmam alguns teóricos. A tríade do mundo antigo não passa de uma afirmação filosófica da teoria panteísta. Tudo está à presença de Deus na natureza, diz o panteísmo. Tudo é Deus, Deus é tudo, que é a base de todas as religiões da antiguidade politeísta. Para Charles Hodgson, não é demais concordar com Maia em que a Trindade é o ponto de união de todas as ideias do interesse cristão. Simultaneamente, o princípio e o fim de toda a percepção acerca do cristianismo está centrado na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, brilhantemente. Calvino também corrobora. Esta distinção está muito longe de interferir com a mais perfeita unidade de Deus, que o Filho seja assim provado que é um Deus como o Pai, já que ele constitui um Espírito com ele, e que o Espírito não é diferente do Pai e do Filho, já que ele é o Espírito do Pai e do Filho. Em cada hipótese, entende-se que a natureza inteira, sendo a única diferença que cada um tem a sua própria subsistência peculiar, se referindo à questão da personalidade. Um Deus único, coeterno, em essência, mas distinto na sua personalidade. E a fórmula definitiva da Trindade, nós temos aí o Credo de Niceia, em 325 d.C., confirmou, atestou. Depois tivemos, antes disso, o Concílio de Constantinopla, posteriormente, em 381, com base nos trabalhos de Atanásio, e depois o Concílio de Niceia, definindo a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade no Concílio de Trento, no Concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo. Portanto, diante do exposto, meu querido irmão, a doutrina da Trindade, ela é basilar, ela é fundamental, e está presente em todas as páginas veterotestamentário como Novo Testamentário, ou seja, Antigo e Novo Testamento, de uma forma bastante cristalina, de uma forma bastante clara, evidente. Então, meu querido irmão, meu caro professor, passe isso para o seu aluno e que Deus possa abençoar maravilhosamente em nome de Jesus. E até o próximo encontro no programa Expressão de Saber na EBD. Um forte abraço em nome de Jesus.